Olá, boa tarde, bom dia, muito obrigada por estarem nos assistindo novamente. Hoje nós vamos falar rapidinho a respeito de limpeza de obra de arte. Você tem um quadro em casa, você precisa limpá-lo e não sabe muito bem como começar. Mas nós vamos te dar uma dicasinha super básica e super importante. Primeira coisa, retire o quadro da parede. Retirou o quadro da parede, nós vamos imediatamente verificar o verso dessa obra. Nós vamos utilizar uma trincha de cerdas macias de preferência e vamos então passar por toda a área dessa obra aqui atrás. Feito isso, sujidade saiu, se eventualmente algum bichinho tenha se instalado, também terá saído. Nós vamos aqui então deitar essa obra sobre uma superfície que tenha espaço suficiente para que você possa executar um trabalho. E nós vamos verificar as condições. Primeira coisa, vamos passar então um pano seco, macio, preferencialmente de algodão, em toda a área e retirar o pó. Esse mesmo procedimento você vai fazer aqui dentro da área do passepartout, caso haja o passepartout, ok? Feito isso, um pano úmido, gente. Pano úmido que você vai passar no pano úmido quase seco, você vai novamente passar e essa umidade, esse pano úmido quase seco, vai retirar sujidades maiores que eventualmente estejam entranhadas na madeira. E novamente vai repetir o procedimento do pano seco em toda a área da moldura e em toda a área do passepartout. Feito isso, nós vamos pegar uma escova. Eu gosto de utilizar essa escova porque ela é natural, cerdas naturais, crina de cavalo, macia, o suficiente para não afetar a obra em si. Essa obra é de João Tonice. E o Tonice, ele tinha um trabalho maravilhoso de espatulado acrílico. Se bem dá uma beleza extra à obra, vocês notam perfeitamente em toda essa área da obra reentrâncias, né, onde o pó pode se acumular. Então você venha com uma escova macia e é essa escova macia então que vai retirar toda a poeira existente aqui nessa tela. Gente, muito importante dizer o seguinte: não utilizem nunca água sobre a tela. Não utilizem. Existem, inclusive, algumas pessoas que gostam de utilizar miolo de pão, por exemplo, né, para retirar sujidade de obra de arte. Existem até pessoas que se utilizam de batata, né, cortando a batata ao meio e passando sobre a obra. Eu não entendo muito bem o porquê, mas eu tenho receios a respeito. Tanto um material quanto o outro pode deixar resíduos na obra e esses resíduos são alimentares. Esses resíduos poderão sim chamar bichinhos para essa obra. Então, dentro do possível, procurem realmente se informar para não terem aí uma obra afetada. Então, é basicamente isso e eu espero que tenha ajudado. Não deixe de, sempre que possível, levantar o quadro da parede, olhar o verso dele e, não tendo nada que fazer num domingo à tarde, pega um pincelzinho, passa o pincelzinho, pega um pano sequinho, que você vai ter um quadro por toda a sua geração e pelas próximas que virão. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus.